Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta semana do curso de Gestão e Processo Administrativo. Eu sou o professor Matheus e nessa nossa primeira parte dessa semana, nós vamos estudar o processo administrativo, né? O foco desse nosso componente começa de fato agora, né? Então, nós tivemos aí algumas teorias, algumas ferramentas, né, alguns princípios, conceitos iniciais da administração, e agora, de fato, nós vamos focar nas funções da administração que compõem o processo administrativo. Muito bem. Então, o processo administrativo ele é composto por 4 funções, e nós temos aqui as 4, né? O planejamento, organização, direção e controle. Essas 4 funções constituem, né, ou compõem o processo administrativo. Elas devem ocorrer como um ciclo, né? Como vocês podem ver aí pelas setas, né? Então, eu planejo, eu organizo, eu dirijo, eu controlo e eu volto a planejar. Tudo isso tem que ocorrer de uma maneira permanente dentro das empresas, né? Eu não posso interromper esse ciclo. Se eu interromper, a empresa fatalmente acaba morrendo, né? Se eu não planejo, se eu não organizo, se eu não dirijo, se eu não controlo com uma certa frequência, a empresa não se desenvolve, né? Então, muitos gestores, muitos empreendedores cometem o erro de achar que o planejamento ocorre só no início, quando eu começo, né? Quando eu abro a empresa. Mas o planejamento ele tem que ocorrer de maneira permanente, né? Constantemente na empresa, porque o cenário muda, o ambiente muda, os clientes, os fornecedores, a concorrência, tudo isso muda. E aí eu preciso estabelecer novas formas de atingir os objetivos e antes disso, né, preciso estabelecer novos objetivos. Então, o nosso foco aqui nessa primeira parte é tratar do processo administrativo e suas 4 funções. Muito bem. A primeira função do processo administrativo é o planejamento. Então, como nós vimos, o planejamento, né, eu já comentei com vocês anteriormente, define os objetivos da empresa, para onde eu vou, né? Então, ele está voltado para o futuro. É para ele que a empresa tem que olhar, tem que estar voltada a todo instante, mas com os pés no presente. Eu preciso tomar decisões hoje para construir o futuro que eu quero, né? Não ficar à mercê da concorrência, do ambiente, enfim. As empresas precisam ter objetivos muito claros. Muito bem. Passando do planejamento, nós vamos para a organização. Organização é trazer para a empresa tudo aquilo que ela precisa, colocando esses recursos nos locais corretos para que desempenhem suas funções, né? Para que eu possa aproveitar ao máximo cada um desses recursos. E os recursos são todos, né? Capital, conhecimento, tecnologia, equipamento, maquinário de forma geral, matéria-prima, insumos, recursos humanos, né? Os talentos da empresa. Então, depois que eu sei para onde eu vou, que eu planejei, é hora de organizar. É hora de buscar tudo aquilo que eu preciso para concretizar os meus planos e colocar tudo isso nos locais corretos, né? Isso é organizar. Muito bem. Depois eu tenho a direção. Né? Direção é um processo de realização, né? De fazer com que as coisas que foram planejadas efetivamente aconteçam. Né? Elas já foram organizadas, eu já tenho as coisas nos devidos locais, os recursos, e aí eu vou aplicar, vou fazer com que eles realizem as suas funções, as suas tarefas. Então aí eu vou envolver, né, energia física, intelectual, seguindo o plano, né, da empresa. Então, alguns autores tratam já até a direção como liderança, né, e não mais como direção. Nós vamos tratar depois de cada uma dessas funções em particular, e aí a gente conversa um pouquinho mais sobre esse aspecto da função direção. Muito bem. Finalmente, a função controle. A quarta e última função do processo administrativo, lembrando que depois dela nós temos que realimentar o ciclo, né? O controle é um processo em que eu vou comparar aquilo que eu planejei com aquilo que eu realizei. E, através desse comparativo, eu estou realizando um controle. Né? Se eu atingir as metas, se eu atingir os objetivos que eu tinha planejado, muito bem, continuo executando o trabalho
essas informações vão realimentar um novo processo de planejamento, com novos objetivos, novas ações. Se eu comparei, né, o que eu planejei, que é o meu padrão, com aquilo que eu realizei, que eu fiz, e ficou abaixo do que eu gostaria, eu vou usar esse processo também para corrigir desvios, para fazer com que aquilo que não aconteceu da maneira correta ou da melhor forma possível possa passar por um melhoramento, né, por uma melhoria. Eu faço os acertos, corrijo os desvios e aí eu recomeço o trabalho. Então, essas são as 4 funções da administração que compõem o processo administrativo. Lembrando, planejar, organizar, dirigir e controlar. Muito bem. Para a gente encerrar esse primeiro vídeo, né? Eu quero que vocês comentem aí qual dessas funções te chamou mais atenção, né? Qual que despertou mais interesse e por quê? Né? Qual delas aí? Planejamento, organização, direção ou controle te despertou mais interesse, te chamou mais atenção? E lógico, né? O porquê isso aconteceu? Por que você se interessou mais por essa ou essa te chamou mais atenção? Tá bem? Muito obrigado pela atenção, grande abraço e sucesso!